Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre engenharia biomédica, uma área relativamente nova e que, apesar de já existir um expressivo número de empresas nesse segmento, a quantidade de profissionais devidamente formados na área para o desenvolvimento das devidas funções não é suficiente para atender a demanda do mercado. No entanto, essa profissão teve um significativo destaque durante o tempo de pandemia. Se você ficou interessado e quer saber mais sobre este tema, acompanhe agora o nosso programa e entenda um pouco mais sobre esta profissão. Com a palavra, a engenheira biomédica Patrícia Marcondes. O que faz um profissional de engenharia biomédica? Bom, o profissional da engenharia biomédica, ele é um profissional que ele tem conhecimento de várias áreas. A engenharia biomédica é uma área interdisciplinar. Então, agrega tanto informações da área da saúde, anatomia, fisiologia, biologia celular, quanto da área da engenharia, elétrica, eletrônica, na verdade, física, química, informática. Então, juntando todas essas conhecimento, ele é um profissional que atua na área da saúde com tecnologia. Então, ele é responsável por algumas grandes áreas, que é engenharia clínica, que é aquele profissional que atua nos hospitais, junto com equipamentos médicos hospitalares. Informática médica, que são softwares, aplicativos que ajudam a gerenciar e ajudam a fazer, por exemplo, fisioterapia num paciente. A área de pesquisa, tá, que é o desenvolvimento tanto de equipamentos como de exames e análises. E nós temos também a área de instrumentação biomédica, que dentro dela está desenvolvimento de dispositivos médicos. Qual a diferença entre biomedicina e engenharia biomédica? A engenharia biomédica ela é responsável pela criação, operação e manutenção dos equipamentos médicos hospitalares. Tá? Então, nesse ramo, significa que o paciente, por exemplo, vai precisar fazer uma análise sanguínea, tá? Um hemograma da vida. O biomédico é o personagem, é a profissão que vai estar atuando junto ao paciente, fazendo então a coleta deste sangue e levando para a máquina, para o equipamento que o engenheiro biomédico fez. Então ele vai colocar o equipamento lá, o sangue lá no equipamento e vai colher o resultado. O engenheiro biomédico não põe a mão em paciente, tá? Isso é uma coisa clássica, não é nossa responsabilidade. Já o biomédico, ele é o responsável por atender o paciente e utilizar o equipamento em prol do resultado daquele exame, sanguíneo, de urina, enfim, qualquer exame patológico que for necessário. Em qual área da engenharia este profissional atua? Como o próprio nome diz, na engenharia biomédica, então ele atua junto aos hospitais e clínicas na área médica, com equipamentos médicos, odontológicos, veterinários, tudo voltado para a área da saúde. Como a criação de tecnologias e softwares na área da saúde auxiliam no diagnóstico e tratamentos médicos? Pode ajudar de diversas formas, vou citar alguma para vocês. Um exemplo seria na resposta do exame, tá? Se a gente reduzir a resposta do exame para o paciente, você reduz o tempo de espera para esse paciente do medicamento correto, para que leve então a cura ou então a melhora do bem-estar do paciente. Esse é um exemplo. Um outro exemplo a gente pode dar na área de imagens, tá? Se você tiver uma imagem cada vez mais precisa, cada vez mais nítida, você pode ter diagnósticos mais assertivos e assim promovendo então a melhor cura do paciente, tá? E um outro exemplo é você fazer exames menos invasivos. O que é isso? Você tentar fazer exames ao qual não leve a necessidade de acesso interno ao paciente, por pele, enfim. Você use saliva, você use alguma coisa que da biota, né, do paciente, que não precisa então ter essa invasão e aí facilita então no bem-estar do paciente. Qual a maior dificuldade que um profissional de engenharia biomédica pode enfrentar? Seria o não reconhecimento da necessidade desse profissional. Digo isso porque, como eu falei para vocês, a gente atua junto à área da saúde, então nós somos a parte da tecnologia, tá? E
hoje, cada vez mais, para você obter esses recursos que eu falei em cima, essas vantagens para o paciente, e lógico, na saúde do paciente, você precisa alinhar tecnologia com a área da saúde. E o profissional responsável por isso é o engenheiro biomédico. Então, melhorando, você alinhando a tecnologia, melhorando esses itens que eu falei, diagnóstico, exames e tal, você então consegue essa melhora. Então, o não reconhecimento dessa necessidade desse profissional no mercado de trabalho é que eu acho que é a grande dificuldade. É possível reverter este quadro? Na verdade, a gente trabalha nos bastidores, né? A gente fala que a gente é os bastidores da área da saúde. Então, no front estão sempre, em vista, né, estão sempre os médicos e os enfermeiros, mas nos bastidores estão os engenheiros biomédicos. A gente, por exemplo, vamos fazer uma cirurgia, por exemplo, cardíaca, tem que ter um engenheiro biomédico dentro da sala de cirurgia, porque primeiro o médico seleciona os equipamentos que ele quer usar. Então o engenheiro biomédico vai lá, afere tudo, deixa tudo pronto para a hora da cirurgia. E aí, durante a cirurgia, podem acontecer intercorrências. Intercorrências são problemas que podem acontecer na mesa cirúrgica com o paciente, uma patologia, alguma coisa assim. E faz-se a necessidade de usar um outro equipamento, uma outra técnica, e aí o engenheiro biomédico está lá para dar esse aporte técnico à área da saúde. Nesse bloco, conhecemos um pouco como é o trabalho de um engenheiro biomédico. Após o intervalo, vamos entender como esta atividade foi se estruturando e ganhando espaço nas universidades. Voltamos já. Estamos de volta com o Com a Palavra. Vamos saber agora como a engenharia biomédica surgiu nas universidades de São José e de todo o país, e também no mercado de trabalho. Com a palavra, a engenheira biomédica Patrícia Marcondes. Em que momento da história surgiu a necessidade de formar profissionais em engenharia biomédica? Eu adoro essa pergunta, porque assim, a necessidade do profissional sempre existiu. Porque você não consegue um diagnóstico hoje se você não usar, vamos dizer assim, aferição de pressão. Você precisa do manômetro, você precisa de coisas mais básicas. Isso precisa de um profissional que verifique se aquele manômetro está aferido, se ele está certinho e vai tirar então a medida correta. Então, a necessidade do profissional sempre existiu. Entretanto, esse profissional ele era suprido por uma outra engenharia que se especializava em engenharia clínica e atuava no mercado. Entendeu? Com o surgimento desse profissional completo, formado da graduação com todas as necessidades, tanto na área da saúde quanto na área técnica, então houve o surgimento exatamente do profissional para atuar nessa necessidade, nessa área que já sempre existiu. No passado, este trabalho técnico era feito por qual profissional? Era um engenheiro eletricista, um engenheiro eletrônico que fazia uma especialização em engenharia clínica para atuar nessa área. Que tipo de pessoa escolhe ser engenheiro biomédico? São profissionais, são alunos, né, ou pessoas que adoram a área da saúde, mas são apaixonados por tecnologia. Eles querem estar junto à área da saúde, mas não querem operar, não querem mexer no paciente, e sim voltado à área tecnológica. Então esse é o maior perfil que a gente tem. O que um estudante do curso de engenharia biomédica vai encontrar na graduação? Primeiro, nós temos a formação básica do engenheiro. Tá? A formação básica do engenheiro agrega física, química, matemática e lógica. Tá? Depois dessa formação base, que dá a característica do engenheiro, raciocínio lógico, objetivo, a gente tem a parte das específicas, que é a parte profissional. Aí ele vai encontrar todas as ferramentas para aquelas grandes áreas que eu falei. Então ele vai ter a parte da área da saúde, anatomia, fisiologia, biologia celular, ele vai ter a área de eletrônica, ele vai ter a área de microcontroladores, microprocessadores, depois ele vai ter análise por imagem, física médica, então toda a área voltada para isso. Resumindo,
área da saúde, eletrônica e informática. São José dos Campos dispõe de universidades que oferecem cursos de graduação e pós-graduação na área? Sim, aqui em São José temos duas. Tem a Unifesp e tem a Univap. A Univap, ela é a pioneira no curso de Engenharia Biomédica. Ela que pediu junto ao MEC a criação desse curso há 20 anos atrás. Então, esse ano, a Engenharia Biomédica no Brasil e na Univap fazem 20 anos. Quais são os maiores empregadores desses profissionais? Os maiores empregadores estão ligados às grandes áreas que eu já citei. Se for na área de engenharia clínica, são hospitais e clínicas que atendem, que pegam esse grande mercado de trabalho, que é o maior aqui da região de São José dos Campos. Nós temos também o profissional que gosta de atuar na área de pesquisa. Então, esse profissional da área de pesquisa, no Brasil a gente ainda não tem empresas privadas de pesquisa. Ou acontece um pouco na indústria, ou acontece a maioria dentro de pós-graduações, mestrados e doutorados. Então, o profissional que gosta da área da pesquisa vai fazer um mestrado e um doutorado e vai trabalhar numa instituição de ensino superior. Informática médica, nós temos várias empresas como IBM, Google, que atuam nessa área de apoio de health, né, na área de softwares. E se você for na área de desenvolvimento de dispositivos ou em instrumentação médica, você vai atuar junto às grandes empresas de fabricantes de equipamentos, tá? Takaoka, Philips, que fabricam equipamentos da área médica e outras por aí. Existem profissionais graduados que se interessam em cursar também a engenharia biomédica? Tem. Como eu falei para você, a engenharia biomédica é aquela área que está alinhando saúde e tecnologia. Tá? Então tem muitos profissionais, seja biomédico, até médicos, que têm aquela atração pela área tecnológica. Ele lida com os equipamentos, mas ele não conhece o funcionamento do equipamento. Então ele deslumbra esse momento. Então ele vai para a engenharia biomédica. Eu já tive alunos da engenharia biomédica, médicos, que têm interesse em conhecer ao outro lado, né, a parte tecnológica. Então ele vai fazer uma engenharia biomédica, é uma outra faculdade, tá? Então ele pode ter algumas disciplinas que ele não vai cursar, porque ele é da área da saúde, então ele vai ser dispensado. Então ele faz a parte técnica. Inclusive esse médico que fez engenharia biomédica com a gente, agora ele faz robótica em São Paulo, que ele gosta muito dessa área. Ele era da área de obstetrícia e aí agora ele faz robótica lá. Mas tem sim, tem bastante profissional. O pediatra do meu filho fez ao contrário. Ele fez engenharia biomédica e depois ele foi fazer pediatria. Então, são áreas muito, apesar de ser saúde e tecnologia, mas são áreas muito próximas para quem tem o perfil do engenheiro biomédico, que é gostar da área da saúde e ser apaixonado por tecnologia. Vamos fazer uma pausa, mas voltamos logo com o último bloco do programa, que vai explicar a importância e o crescimento desta profissão na pandemia de Covid-19. É daqui a pouco. E o Com a Palavra está de volta. E no programa de hoje estamos conversando com uma engenheira biomédica. Neste bloco, ela vai nos contar como a profissão contribuiu para os resultados positivos da pandemia de Covid-19. Com a palavra, a engenheira biomédica Patrícia Marcondes. Quais são as especializações disponíveis para quem ingressa nessa área? Você pode fazer uma especialização em engenharia clínica, caso você queira se aprofundar mais no assunto, porque toda a faculdade ela é generalista. Tá? Então, você vai ver um pouquinho de cada coisa. Tá? Se tratando da Univap, eu vou dar um exemplo porque eu conheço a grade curricular, você vai ver então todas as grandes áreas da engenharia biomédica. E nessas grandes áreas, você ainda dentro da própria instituição, você pode experimentar. Então, o que eu falo em experimentar? Eu quero ir para a área de pesquisa. Tá? Então, lá você tem
a gente tem um instituto de pesquisa que você pode experimentar. Tem mais de 50 laboratórios voltados para a área de engenharia biomédica, visto que lá tem mestrado e doutorado em engenharia biomédica. Graças a esse mestrado e doutorado, que houve o surgimento, eu falo que o mestrado e o doutorado da engenharia biomédica da Univap é o pai e a mãe da graduação, porque foi graças a esse know-how que surgiu a graduação em engenharia biomédica. Então, retomando, se você quiser na área de pesquisa, então você experimenta uma iniciação científica na área de engenharia biomédica. Você quer atuar na área de engenharia clínica. Então, lá na instituição a gente tem o projeto de engenharia clínica escola. Então, nesse projeto, os alunos fazem iniciação científica e estágio dentro das 5 clínicas que nós temos dentro da instituição. Fisioterapia, odontologia, trabalhando, atuando em cima de gerenciamento e manutenção de equipamentos médicos e odontológicos. Eu quero informática médica, ou eu quero desenvolvimento de dispositivos. Então lá temos também um laboratório para desenvolvimento de equipamentos e de software dessa área. Então a experimentação é bem legal na área na época da graduação. Depois disso você fala, bom, gostei. Porque lá você experimenta, né? Você experimenta uma coisa, experimenta outra. Não gostei. Aí você pode seguir então. Eu quero então fazer uma especialização em engenharia clínica porque eu gostei da área. Não, quero fazer um mestrado em doutorado porque eu gostei da pesquisa. Não, eu vou trabalhar então, vou fazer um trainee numa indústria de desenvolvimento de equipamentos ou informática médica. Então é bem uma orientação para que você consiga então aprimorar o seu conhecimento junto ao mercado de trabalho também. Qual foi a importância do profissional de engenharia biomédica na pandemia de Covid-19? O conhecimento dessa profissão. Porque até então, a população mesmo conhecia o médico e o enfermeiro e não conhecia o engenheiro biomédico. Então, nessa pandemia, ficou em alta devido à necessidade principalmente de ventiladores. Que aí todos aqueles ventiladores que estavam parados, quebrados, tal, foi feito aquele mutirão, teve empresas que se empenharam nisso, nós da Univap, nós nos inscrevemos nisso também, ajudamos na manutenção de vários ventiladores. Outra área que os engenheiros atuaram, essas áreas específicas para a Covid, as expansões, então foram os profissionais da engenharia biomédica que planejaram essa parte de expansão, criar locais dentro do próprio hospital com toda a segurança, com todos os equipamentos. Então tudo isso fez parte da engenharia biomédica e trouxe então o conhecimento dessa profissão. Eu cito para vocês, tem aquele Médicos Sem Fronteiras, né? Que todo mundo conhece, é uma organização bem bacana, né? Todo o grupo de Médicos Sem Fronteira tem um engenheiro que vai junto, porque se ele estiver no fronte, se ele estiver no campo e precisar de uma manutenção, quem faz isso é o engenheiro biomédico que tem conhecimento tanto da patologia como da anatomia e fisiologia e da tecnologia, então ele consegue alinhar essas informações. Por que há tanta carência de profissionais na área? Em virtude do curso ser novinho, né? A gente só tem 20 anos de criação. Então, eu não digo aqui na área da Sudeste, né, que a gente tem uma quantidade de profissional considerável, não é muito, mas atende. Mas se a gente for para as extremidades do país, não tem, é uma carência desse profissional. Mas é devido justamente ao curso ser novo. Situações como o cenário da pandemia ajudaram no aperfeiçoamento dos profissionais da área? Eu acho que toda crise é um aprendizado, né? Então, nunca imaginamos a necessidade de você criar locais específicos, a necessidade de você se aventurar. Nós tivemos vários profissionais criando ventiladores de forma rudimentar e simples, mas pelo menos para atender o paciente, visto que aquilo era de extrema necessidade para o Covid, para essa doença do Covid, né? Então, foi um aprendizado tanto na área de engenharia clínica, que é os profissionais que atuam dentro de clínicas e hospitais, para montar esses centros, montar esse aparato todo
para suprir a necessidade do paciente, tanto aquele profissional que desenvolve dispositivos. Nós tivemos várias startups e empresas criando ventiladores rápidos e de forma prática só para atender essa emergência e salvar vidas, né, gente? Que eu acho que o profissional em engenharia biomédica, ele visa salvar vidas. Ele não é um médico, não, mas ele sabe da importância da tecnologia para salvar vidas. Um paciente está num leito de UTI, ele está sendo monitorado por equipamentos, entendeu? Sem os equipamentos, não tem a vida dele ali suprida. Então, o nosso maior objetivo é salvar vidas tecnologicamente. Você acredita na expansão do trabalho do engenheiro biomédico ao longo dos anos? Sim, como eu falei para você, né? Agora tomou-se conhecimento desse profissional, que tanto pelos jovens, tá? Que eles tinham, eu tenho vários alunos que confessam para mim, professora, olha, eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia que existia engenharia biomédica, entendeu? Justamente é um curso muito novo. Então a gente acaba, eu por exemplo, né, lá na instituição, a gente tem vários programas, eu tenho um programa chamado Heróis Tecnológicos por Trás da Saúde, que a gente traz profissionais das diversas áreas do conhecimento para que eles venham falar sobre a profissão e levar conhecimento a essa população. Então, eu queria fazer alguma coisa da área médica, tudo é internet, né? Pai Google. Eu queria saber dessa área, nossa, será que tem uma coisa na área médica, tecnologia médica? E aí vem a informação, e aí ele toma conhecimento, fica satisfeito e acaba seguindo a carreira, que é o que você fazer o que você gosta e saber que existe o que você quer fazer, eu acho que é importante na vida do aluno. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.